Lutar contra o fascismo é trabalho essencial. É verdade que o assunto devia ser um só: combater o coronavírus e defender a vida. Nisso, o Brasil vai muito mal. Um presidente insano, um país sem ministro da saúde e recorde de mortos todos os dias. Mas, enquanto o vírus faz suas vítimas, aqui outro perigo também cresce: o perigo do fascismo e da ditadura. Na semana passada, um infeliz ameaçou, junto com uma turma de vela na mão, incendiar o Supremo Tribunal Federal. Em São Paulo, policiais militares protegeram fascistas e atacaram manifestantes de torcidas organizadas que lutavam por democracia. Todo dia tem uma nova ameaça. Não dá mais para ficar em silêncio. O atendimento à saúde, a assistência social, o transporte, o abastecimento são trabalhos essenciais mesmo durante a pandemia. Lutar contra o fascismo também é. E é disso que a gente vai falar hoje nesse Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem. É fato que tem cada vez menos gente apoiando esse governo. Qualquer pesquisa mostra. Mas seu núcleo duro de apoio é uma minoria radical e violenta. Gente que desfila com arma, que agride quem pensa diferente, que forma milícia e que ajuda a construir um clima de medo na sociedade. A gente já viu esse filme na história. Depois da Primeira Guerra Mundial, surgiram na Itália os Camisas Negras, um grupo paramilitar, uma milícia, que atacava a imprensa, atacava os comunistas e dizia agir em nome da pátria. Seu líder era Benito Mussolini, que Bolsonaro homenageou esses dias no Twitter. Em outubro de 1922, a milícia dos Camisas Negras fez uma grande marcha sobre Roma. Não teve resistência. A partir dali, Mussolini e o Partido Fascista tomaram o poder e ficaram 23 anos governando a Itália numa ditadura. No caso da Alemanha, a vitória do Hitler não era inevitável. Os comunistas e os social-democratas, infelizmente, tinham rixas históricas que os impediram, naquele momento, de se juntar contra a ascensão do nazismo. Além disso, os social-democratas adotaram uma tática mais recuada, deixando de estimular ações de rua, ações de massa, para não dar um pretexto para o Hitler. Quer ver só, o partido do Hitler teve uma vitória eleitoral, como o Bolsonaro teve aqui. Não foi simplesmente um golpe. E aí os social-democratas começaram a dizer, não, o Hitler foi eleito, nós não podemos ir para a rua. Tinham governos do Estado, inclusive governos estaduais de províncias, que eram de sociais-democratas. E que eles tinham as polícias. Quando o Hitler começa a avançar com as milícias dele, as milícias nazistas, e deixar claro que ele queria uma ditadura, os social-democratas não fizeram nenhuma resistência para não dar um pretexto para o Hitler. Dizer, não, a gente vai cair em provocação. Se a gente fizer isso, ele vai usar a nossa ação como pretexto para poder endurecer, dar um golpe, coisa dessa natureza. Os comunistas queriam chamar uma greve geral e mobilizar, fazer mobilizações de massa na Alemanha para derrubar o Hitler. Porque naquele momento, o Hitler ainda não era o todo-poderoso. Ele tinha sido indicado chanceler, mas dentro de uma coalizão que ele tinha um monte de limite. O ministério não era dele, o partido nazista não tinha maioria no gabinete, então ele não podia ainda fazer o que queria. Só que, como ele foi ganhando tempo, porque não tinha reação, não tinha resistência, não tinha uma unidade contra ele foi ganhando tempo e foi se fortalecendo e tomando os postos-chave do Estado para depois instaurar de vez o nazismo. E a história do pretexto é muito curiosa. Parte da oposição ao nazismo na época dizia, nós não podemos dar pretexto. Se a gente for pra rua der uma merda, vai ser um pretexto para ele poder radicalizar. Mas não precisou dar pretexto nenhum. Essa turma constrói os próprios pretextos. O que o Hitler fez? Incendiou o parlamento alemão. O famoso incêndio do Reichstag em início de 1933. Ele incendiou e construiu uma narrativa que foram os comunistas que incendiaram. A partir disso, com um pretexto que ele fez, autoproduzido, desencadeou repressão geral aos comunistas, saiu prendendo todo mundo, não sei o que, e aí ninguém conseguiu segurar mais. Quer dizer, se você trabalhar com a ideia, não podemos dar os pretextos, na prática, você vai recuando, se escondendo embaixo da cama, sem reação, porque qualquer tipo de reação pode ser dar um pretexto. Quando você vê, bicho, o cara tá te puxando debaixo da cama para te levar pra cadeia. Essa gente não precisa de pretexto. Hitler usou o incêndio do Reichstag para garantir plenos poderes e começar a ditadura nazista. O preço humano foi incalculável. Uma guerra mundial, milhões de mortos, campos de concentração e a destruição de todas as organizações democráticas da Alemanha. A luta contra a ditadura militar aqui no Brasil. Quando teve as greves de 78, 79, no ABC, tinha gente que dizia não,
Isso vai dar pretexto, porque estava tendo lá a abertura no governo Geisel, a abertura lenta, gradual e pacífica. E tinha um grupo dos militares, o general Silvio Frota, era o cara que tentou dar um golpe no Geisel, e que, quem era ligado ali? General Heleno, na época capitão, era ajudante de ordem do Silvio Frota. Esse grupo dizia, não pode ter abertura, a ditadura tem que endurecer mais. E aí tinha gente do lado de cá, da oposição à ditadura, falando, não, fazer greve agora é um erro. Fazer grandes mobilizações de rua nas diretas já é um erro, não podia. Você vai dar pretexto para os generais linha dura impedirem a abertura lenta, gradual e pacífica. Agora o povo foi para a rua. Felizmente, os operários do ABC não escutaram isso. Felizmente, milhões de pessoas que foram para as ruas pelas diretas já não escutaram esse péssimo e desmobilizador conselho. E foram. E isso ajudou muito a derrotar a ditadura. Naquele momento, a emenda das diretas já não ganhou, mas aquele movimento da sociedade foi decisivo para criar uma hegemonia, uma maioria, um caldo de resistência contra a ditadura militar. E aí diziam, vai produzir pretexto. De novo aqui, ninguém produziu pretexto. Quem produziu o pretexto? Eles próprios. Atentado do Rio Centro, 1981. Estava tendo um festival do Dia do Trabalhador no Rio Centro, o Centro de Exposições do Rio de Janeiro. Eles planejaram explodir uma bomba no Rio Centro e botar a culpa nos comunistas, como o incêndio do Reichstag na Alemanha. Não deu certo porque a bomba explodiu no colo dos caras. Teve uma patetice ali, um erro, explodiu no colo dos caras e aí descobriu, um capitão, um sargento e tal. Essa mesma turma tentou fazer isso em 68. Um brigadeiro da aeronáutica planejou a explosão do gasômetro de São Cristóvão no Rio de Janeiro, ia matar milhares de pessoas, ia botar a culpa nos terroristas comunistas. Teve um oficial na época da aeronáutica que foi chamado para fazer essa ação, foi contra e denunciou para os superiores e ela foi cancelada. Se a gente ficar calado, silenciado, não ir para a rua em nome disso, além de desmobilizar quem está querendo resistir, isso não evita nada. É isso que a história ensina para gente. Ele pode armar milhares de pretextos. Saque no meio da crise do coronavírus, crise econômica, um monte de gente com fome nas cidades, 20 milhões de desempregados, começa a ter saque. Botar isso no colo da esquerda, dos comunistas, dos movimentos sociais e utilizar isso como fator para repressão, para meter uma garantia de lei e ordem, um estado de sítio. A história tem esses momentos de encruzilhada, em que um fato pode mudar o destino da nação e em que a omissão tem um preço alto. Iniciativas da sociedade civil, abaixo-assinados, ações institucionais, tudo isso é muito importante, mas não é suficiente. O fascismo e os fascistas não falam a língua das instituições. Sua linguagem é a da violência, da força, da intimidação. A gente precisa mostrar que a rua não é deles. Nós não vamos fazer isso com violência. Esse não é o nosso campo. A nossa maior arma é a organização. E claro, ir para as ruas com preocupação com a saúde pública, sem esquecer que nós estamos no meio de uma pandemia. É possível fazer manifestação com distanciamento físico. Vários exemplos no mundo têm mostrado isso. No Chile, na Europa, tem várias manifestações, aquelas fotos aéreas lindas, pessoas distanciadas, 1,5 metro uma da outra, milhares de pessoas numa grande praça, numa grande avenida, fazendo a manifestação. Todas com máscara, com equipamento de proteção. É possível fazer. Essa ideia de que o bolsonarismo fez as manifestações e a gente criticou. Claro, e vamos continuar criticando. Aglomerações, o Bolsonaro lá sem máscara, tossindo no meio de todo mundo, suspeito de estar com coronavírus, metade do gabinete do cara pegou, e a turma lá pegando a mão, pegando criança e não sei o quê. Isso de fato é condenável. Agora, você fazer manifestação com uma orientação de distanciamento, com uma orientação de máscara, manifestação agora contra o fascismo em São Paulo. O MTST vai distribuir 4.000 máscaras na manifestação. Entre os organizadores já tem uma definição de pedir para todo mundo que vá para a manifestação garantir o distanciamento, ir com máscara, vai ter distribuição de álcool gel, vai ter brigada da saúde. Isso faz toda a diferença. É 100% garantido que você consegue evitar que as pessoas se toquem? Nunca é. Já não é também todos os dias com as pessoas que pegam ônibus, pegam metrô, mas ter essa preocupação e ter uma organização do ato que atua para isso é muito diferente do que o bolsonarismo está fazendo. Não pode colocar o sinal de igual e dizer, por que estão chamando manifestação tão igual ao bolsonarismo? Olha pelo mundo. Várias manifestações que estão acontecendo preservando o distanciamento. É isso, não é uma questão de vontade. Ninguém está agora dizendo, quero ir às ruas, meu sonho é ir para as ruas. Não, é uma questão de necessidade. Por isso que a gente está dizendo, é um trabalho essencial. Nós vamos ficar vendo essa horda tomar a rua com um negócio de Ku Klux Klan, ameaçando incendiar a instituição, agredir gente. A mulher que outro dia passou de vermelho na manifestação deles apanhou
Todo dia esse caldo crescendo, fortalecendo uma ideia de que as ruas são deles, que é uma ideia falsa. Porque eles não são maioria. Mas se só eles se expressam, só eles se manifestam, o que fica para a sociedade? Que eles são maioria. Que a rua é deles. Se a maioria é uma maioria silenciosa, se a maioria se cala, o que fica? Que a minoria é maioria, que a minoria tem força. E você vai criando um caldo que depois é incontornável, bicho. É uma questão histórica, é uma encruzilhada. Não dá para esperar. Agora, claro, com preocupação sanitária, com responsabilidade. É assim que tem que ser. E tem outra, cara. O Mourão chamar as manifestações antifascistas de delinquente. O Bolsonaro chamar de terrorista. Os caras começaram a sentir. O Mourão chamar de delinquente. O Mourão, pelo amor de Deus. E chamou a manifestação de gente que estava pedindo o fechamento do Supremo, acabar com a imprensa livre, né, matar a oposição. Ele chamou de pessoas que estavam exagerando, equivocadas. E o outro lado, que está defendendo a democracia, é delinquente, é baderneiro. O Bolsonaro, que foi em manifestação a favor do AI-5, chama quem está defendendo a democracia de terrorista. Olha o sinal. E eu acho que os caras perceberam, porque estava muito fácil ganhar de WO, né? Só eles desfilando na rua. Perceberam também que começa a haver uma resistência, isso é importante. Na cabeça deles, qualquer tipo de questionamento é terrorismo. Como era na oposição à ditadura militar, que era tratada como terrorista e ponto final. A gente precisa mostrar que a maioria da população não quer mais esse governo e nem uma ditadura. A maioria social precisa se traduzir nas ruas. Nos Estados Unidos, a luta antirracista, depois do assassinato brutal de um negro, mostrou a força do povo nas ruas. A multidão em frente da Casa Branca fez até com que o valentão Donald Trump se escondesse num bunker. E esses protestos têm crescido pela Europa e pelo mundo. Por tudo isso, a luta contra o fascismo é trabalho essencial e urgente. Aqui tem um povo sem medo. O autoritarismo sempre cresce no silêncio dos democratas. Vamos lutar, sem violência, com preocupações sanitárias e com muita coragem. É isso aí, gente. Esse foi mais um Café com Bolos. Compartilhe esse vídeo, passe adiante essa mensagem. É momento de derrotar o fascismo nas ruas, nas redes e com muita unidade. Até a próxima. Para fazer um bom café, meu bem.